Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez trazendo aqui pro canal um clássico da sessão da tarde. Quem aí lembra de Coração de Cavaleiro, de 2001? É sério, se trair a gente, eu vou te bater até o seu lado de dentro ficar pra fora e o lado de fora ficar pra dentro. Eu vou esmagar você. Eu vou te dar muita dor. Se você nunca assistiu, eu já adianto que vale a pena, mas é um filme difícil de encontrar, a não ser, alugando ou comprando hoje em dia. Pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, é essa a realidade. Ainda assim, eu diria que vale cada centavo. É um filme divertido, emocionante, cheio de pontes, mas eu também preciso dizer que a classificação indicativa dele é para 12 anos ou mais. Sei lá, tem uma galerinha que assiste aqui o canal, por causa das animações, então achei importante avisar. De toda forma, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, ativa o sininho para você saber sempre que sai um vídeo novo por aqui. E claro, bora criar algumas pontes com Coração de Cavaleiro. No filme tem um grupo de escudeiros ali, eles estão preparando o seu senhor para um último embate numa disputa que é conhecida como justa, onde você tem dois cavaleiros, vem um de cada lado com uma lança, com uma ponteira ali que é protegida, para evitar danos mais graves, e eles têm que atingir um ao outro numa espécie de um torneio. Só que o senhor deles já tinha morrido, ele estava escorado ali na árvore, e eles ficam surpresos que, de fato, ele morreu. Então um deles resolve assumir o lugar dele, coloca a armadura e vai para esse último embate, porque a disputa estava praticamente ganha já, e ele vai então no lugar do seu senhor. Está morto. Como assim morto? A vida dele já não pertence mais a esse corpo fétido. O espírito se foi, mas o cheiro continua. Responde a sua pergunta. Ele vence e com o dinheiro ele convence os outros dois escudeiros a seguirem aquilo como uma espécie de carreira, Só que o problema é que nenhum dos três é nobre, então eles vão ter que entrar nas competições disfarçados e vão ter que manter essa farsa enquanto eles disputam, porque senão, se eles forem descobertos, já era para eles. Já nesse início a gente descobre que o William, que é o protagonista aí, que assume o lugar do seu senhor, ele não vem de uma linhagem real, mas ele tem o coração de um cavaleiro. Ele é destemido, tem muita coragem, é muito persistente, que são todas características, qualidades, valores do Reino de Deus. Também é importante ressaltar que os três ali preferem então sonhar do que se conformar com a vida que eles levavam. É por isso que eles aceitam a proposta do William. E eu vou te dizer, sonhar e acreditar são coisas fundamentais no Reino de Deus e são elas que levam a sua e a minha história para frente. Assim, o William, com toda a sua persistência, continua ali praticando a lança por muitas vezes até ele conseguir dominar, e aí ele segue rumo ao próximo torneio. Errou! E já repetiu várias vezes. Isso quer dizer que temos que repetir de novo. Vamos. Opa, cavalinhos! Atrás dele! Vem cá! No caminho eles conhecem uma pessoa muito peculiar, o tal do Geoffrey Chaucer, que diz para eles que é um escritor e que ele poderia escrever ali as patentes que eles precisavam de nobreza para conseguir competir no próximo torneio. E isso me faz pensar em como muitas vezes na nossa história a gente se depara com situações que a gente acha assim, nossa, que coincidência, não é? Que na verdade são Deus abrindo as portas para nossa história seguir adiante. Quando eles finalmente chegam na cidade e participam do torneio, eles descobrem que o tal do Chaucer era um viciado em apostas e que ele devia muitas moedas de ouro. Então o William resolve pagar a dívida dele, mesmo que ele não merecesse. Libertem ele. E pelo amor de Deus, devolvam as roupas dele. Eu pago. E isso faz o Chaucer, de fato, se tornar um arauto do William e proclamar então o seu senhor.
te lembra alguma coisa? Veja, nós também tivemos as nossas dívidas pagas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que a gente não merecesse, e agora, por causa disso, a gente se tornou uma espécie de arauto para o nosso Senhor, e a gente proclama o nome dele, então, por onde quer que a gente vá. E, cara, as apresentações do Chaucer são sensacionais e elas vão ficando cada vez melhores. Assim como nós também vamos ganhando mais confiança, mais liberdade e aprendendo, né? Quanto mais a gente compartilha de Jesus e dos seus feitos com as outras pessoas. Em um determinado torneio, o William enfrenta um oponente que na verdade é o futuro rei da Inglaterra que está disfarçado, ele não sabe. E aí na disputa o William já está ganhando, né? Por 2-1, 2-0, sei lá, alguma coisa assim. E na última rodada o príncipe disfarçado chega para ele e fala assim: olha, eu não consigo mais, eu já perdi, mas eu não quero simplesmente me render. Então eles combinam meio que nessa última rodada de os dois levantar as lanças e deixar o resultado como tá, dando a vitória, portanto, para o William, que agora é conhecido como o Sir Ulrich von Liechtenstein. Essa atitude de piedade do William é vista com bons olhos pelo príncipe disfarçado, pela donzela por quem o William se apaixona, mas certamente não pelo Adhemar, que vai se revelar o antagonista e rival, né, da trama. Por que Ulrich não acabou com ele? Ele mostra piedade. Então ele mostra fraqueza. Piedade quer dizer isso. E num embate ali com o Adhemar, o William acaba sendo atingido e tendo um flashback dele quando criança, perguntando para o seu pai se um homem poderia mudar o seu destino. A resposta é que sim, se ele acreditar o bastante. Mas acreditar em quê? Ou em quem? Né? Nas suas próprias habilidades? A gente vai ver mais para frente do filme que não é bem assim, certo? O que realmente faz ele mudar o seu destino é ele acreditar nas palavras do príncipe, mas deixa isso para mais para frente que a gente vai chegar lá. De qualquer forma, o Ulrich perde a final do torneio para o Adhemar e ele jura de pé junto que da próxima vez ele vai derrotar o seu rival. E é nessa cena que a gente ouve pela primeira vez a famosa frase desse filme: Você foi pesado, você foi medido e considerado insuficiente. E nesse torneio que ele perde pro Adhemar, ele ganha na categoria das espadas, onde ele é incrível, ele é imbatível. Só que ele decide, depois desse torneio, abandonar as disputas de espada, porque ele quer competir só na justa, afinal não tem glória, não tem prestígio em ser campeão na categoria da espada. O evento principal é o da justa. Você percebe, ao longo do caminho, a motivação dele vai se perdendo, se confundindo. No início, era simplesmente para eles ganharem dinheiro e terem o que comer. Depois começa a ser sobre a donzela por quem ele se apaixona. Mas nesse momento da história já virou sobre o orgulho e a reputação dele. E nessa mesma competição ele também conhece uma mulher que acaba se tornando sua ferreira e completando ali a sua equipe. Uma equipe que eu diria de pessoas improváveis. O que mais uma vez me faz lembrar de tantas situações na Bíblia em que Deus escolhe pessoas ou grupos de pessoas improváveis para fazer a sua obra. Então, meu amigo, não importa a sua linhagem, as suas capacidades, o que realmente importa para Deus é o seu coração e se ele está disposto a dizer sim e arriscar tudo que você tem pelo reino. No torneio seguinte, todo mundo que cruza ali na competição com o príncipe Edward acaba descobrindo que é ele e pula fora da competição, incluindo o Adhemar. E por conta disso, acaba chegando na final o príncipe Edward disfarçado e o Ulrich. E o Ulrich também sabe que é o príncipe, mas ao contrário dos demais, ele resolve lutar mesmo assim, porque não tá nele recuar, e porque ele diz, bom, o cara tá aqui arriscando a vida dele, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Eu vou competir porque é o que ele quer que aconteça. Então ele honra o príncipe dessa forma. E isso é visto com bons olhos pelo príncipe mais uma vez. O senhor também, príncipe Edward. Sabia que era eu? Sim.
Mesmo assim, lutou. Não está em mim me retirar. Nem em mim. O Uric acaba vencendo esse torneio, mas ele vence com o orgulho ferido, porque ele não enfrentou o Adhemar no fim das contas. E aí você percebe que mesmo o amor dele pela donzela Joseline não é mais a coisa mais importante para ele, tá em segundo plano diante do orgulho que ele tem. Ele até briga com a moça aí na cena. Daí em diante, o Adhemar, ele tem que liderar uma guerra lá, um exército, e ele fica fora por um tempo. E o Uric, nesse meio tempo, vai disputando em vários torneios e ele vai ganhando todos eles. Mas ele continua insatisfeito porque ele não teve a oportunidade da revanche com Adhemar. Mas em algum momento ele acaba se arrependendo de ter afastado a Joseline, né, por causa do seu orgulho, e escreve uma carta para ela dizendo que ele queria encontrá-la no torneio em Paris. E ela o perdoa e aceita a proposta. Só que lá, quando eles se encontram, ela pede como prova de amor por ela que ele perdesse o torneio. Porque se ele perdesse, isso ia ferir o seu próprio orgulho, ia mostrar que ela é mais valiosa para ele do que a sua própria reputação. Qual é a sua resposta? Não vou perder nunca. E essa é uma das pontes mais incríveis desse filme, porque Deus também quer que a gente o ame acima de tudo, especialmente do nosso orgulho e da nossa reputação. Então, é algo para a gente pensar, né? Será que a gente está disposto a passar vergonha pelo nome de Jesus? A perder? Se a gente realmente estiver disposto a perder tudo por ele e buscar o seu reino de fato em primeiro lugar, então realmente todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O Uric a princípio diz que não ia fazer isso de jeito nenhum, só que chega na hora H e ele faz. E isso me lembra também uma parábola que Jesus conta uma vez, né, que ensina exatamente isso, sobre a pessoa dizer que vai fazer uma coisa e não fazer, e a outra que diz que não vai fazer, mas de fato faz, mostrando que a nossa atitude é mais importante ou fala mais alto do que as nossas palavras. Você tá entendendo? Porque ele realmente a amava, ele estava disposto a perder, a sofrer por causa dela. E quando ela percebe isso, então ela diz que ele pode vencer. Quando Deus percebe que Abraão não ia negar nem o próprio filho para ele o poupa. Entende? Deus quer nos abençoar, mas é para o nosso próprio bem que ele tenta nos ajudar a enxergar que a gente não deve amar nenhuma outra coisa mais do que a ele, porque isso vai nos fazer mal. Ela disse que se a ama... Eu sei, eu devo perder. Ela está assistindo, não está? Ela disse que se você a ama, não perderá outra prova. Ela disse que se a ama, você vencerá esse torneio. E finalmente o Uric se encontra no torneio mundial, onde ele vai conseguir enfrentar o Adhemar que voltou da guerra. O antagonista ali percebe que ele não vai dar conta de vencer o Uric de frente, então ele prepara ali uma cilada, né? Porque o inimigo é sujo e ele tenta achar uma brecha sempre para conseguir nos condenar na nossa identidade. Então o Adhemar venceria o torneio simplesmente porque o William seria retirado da competição, porque ele ia dizer para todo mundo que o William era na verdade um plebeu, né? Ele descobre isso quando o William vai lá encontrar o seu pai. E aí diante disso todos os amigos do William ali tentam convencer ele a fugir, mas mesmo assim ele bate o pé e ele fala que ele vai ficar mesmo que ele seja preso, porque ele realmente acredita no que ele está fazendo. O que me lembra também aquela passagem de Paulo, né? Que sabia que estava indo para um lugar que ele seria preso, mas mesmo assim ele tem convicção de que é isso que ele tinha que fazer. Então pensa um pouquinho na sua realidade. Será que você segue firme no seu propósito, naquilo que você diz que acredita, em quem você é? Mesmo que isso gere algum tipo de complicação para você, você fala do amor de Jesus na sua escola, por exemplo, mesmo que isso possa gerar bullying, pessoas te perseguindo por causa disso, ou no seu trabalho, mesmo que talvez, mas se eu falar no meu trabalho, vai que eu perco o meu emprego. Será? Será que você vai se manter firme apesar do que pode vir a acontecer contra você? E diante da decisão do William, o que acontece?
ele realmente sofre consequências, né? Ele é ridicularizado em praça pública, ele é atacado, o povo que antes estava lá gritando o seu nome agora está todo contra ele, mas é também por causa disso que o príncipe, o futuro rei da Inglaterra, que está ali no meio da multidão disfarçado, vem ao seu auxílio. E ele diz algumas coisas muito interessantes sobre o William. Primeiro ele fala que os seus amigos o amam e que isso já era suficiente. Depois ele diz que o William tinha um coração de um autêntico cavaleiro, porque às vezes tudo mandava ele fugir e mesmo assim ele continuava firme no seu propósito. E aí então ele liberta o William e o condecora como um autêntico cavaleiro, não mais Sir Ulrich von Liechtenstein, né, uma farsa, mas sim como Sir William Thatcher, o seu verdadeiro nome. Ele pode parecer ser de origem humilde, mas meus historiadores pessoais descobriram que ele é descendente de uma antiga linha real. Esta é minha palavra. E como tal, está acima de contestação. Ele afirma que o William é sim de uma antiga linhagem real e a sua palavra é incontestável, então não importa o que os outros digam, importa o que ele diz. E é por causa disso que ele põe o William de volta no torneio. Isso tudo me remete ao Deus Filho, né? Ao próprio Verbo encarnado, a palavra, que quando diz alguma coisa, aquilo que ele diz se torna real, não é? Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele diz, a menina dorme e não importa que ela estava morta, agora ela está dormindo e ela vai acordar. E aí, o que o príncipe Jesus, o filho do rei dos reis, tem a dizer sobre quem você é? Então acolha isso no seu coração, porque as palavras dele são incontestáveis. Você se torna aquilo que ele diz que você nasceu para ser. Eu nomeio Sir William. O William volta então e disputa a final com Adhemar. E o inimigo fica inconformado com a situação e ele apela usando uma ponteira real na lança ali, né? E acaba atacando o William e o ferindo gravemente. E por conta disso, né, ele perde ali 2 pontos na disputa e fica muito machucado. Então ele não pode mais usar a armadura porque ele não consegue respirar, ele não aguenta mais carregar a lança, então ele amarra a lança no braço dele. Mas mesmo assim ele luta até o fim. E ele derrota o Adhemar, derrubando ele do cavalo e ganhando os 3 pontos. Então o que a gente aprende aqui é que se a gente resistir o diabo até o fim, ele vai fugir de nós. Essa é a promessa que nos foi dada. Às vezes a gente vai ser atingido duramente. Mas meu amigo, só segue lutando porque a vitória é certa. Porque o diabo já foi pesado, já foi medido e foi considerado insuficiente. Você foi pesado? Você foi medido. E foi totalmente considerado insuficiente. Bem-vindo ao mundo novo. E essas foram as minhas pontes com Coração de Cavaleiro. Você se lembrava desse clássico? Tem algum outro filme que você adorava ver na sessão da tarde? Comenta aí embaixo que eu quero saber. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais e me ajuda a compartilhar, por favor, pra gente conseguir chegar nos 2.000 inscritos antes da semana que vem, que é quando o Ponte do Reino completa 5 anos. Será que a gente consegue? E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.